Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal Ztubers e eu já queria dizer uma coisa: confiar no Senhor é viver uma vida despreocupada. Quando eu tava pensando nisso, eu que acabei de falar, né, confiar no Senhor, o que é isso, viver uma vida despreocupada, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você já perdeu o sono por ficar ansioso por alguma coisa? Talvez aquela viagem, um dia antes da viagem da escola, que eu particularmente, quando eu ia viajar para minha escola, eu não dormia no dia anterior. Então, com certeza você já perdeu o sono por andar ansioso por alguma coisa. Agora, outra pergunta: você já perdeu o sono por alguma preocupação? O que tem te preocupado? E você se considera uma pessoa preocupada ou uma pessoa despreocupada? Hoje nós vamos falar sobre isso, nesse episódio do Voz, nós vamos falar sobre preocupações, como nós devemos lidar com as nossas preocupações do dia a dia. Para isso eu gostaria já de ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Jesus está ensinando os seus discípulos a viver uma vida despreocupada. E como assim viver uma vida despreocupada? Ele diz essas coisas que nos preocupam, né? Ele cita algumas ilustrações. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vai ser do dia de amanhã, como que eu vou... Daí a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Como que eu vou nas provas que eu vou fazer, o que eu vou fazer do meu futuro, que faculdade eu vou fazer, que escola eu vou estudar e um monte de coisa. E ele está dizendo que essas preocupações do dia a dia, quando nós nos preocupamos, nós estamos nos parecendo com os pagãos. Porque essas coisas, quem são os pagãos? Os pagãos são aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. E essas pessoas que não conhecem o Senhor é que se preocupam com essas coisas. Mas por que então nós, que conhecemos ao Senhor, não devemos nos preocupar com isso? Porque nós sabemos que Deus cuida das nossas necessidades. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Por isso, nós que conhecemos a Deus, nós precisamos viver uma vida despreocupada, não ficar ansioso, não ficar preocupado. A própria coisa diz, né? Preocupação é uma pré-ocupação. É algo que vem antes daquilo acontecer. Então, o que vai ser do meu futuro? Deus sabe o que vai ser do meu futuro e Ele cuida do meu futuro. Por isso eu não preciso ficar preocupado. O que eu vou comer amanhã? Deus sabe, Deus prepara, Deus cuida de cada detalhe. Por isso, quando nós vivemos uma vida preocupados, é como se nós estivéssemos desconfiando de Deus. Quando nós vivemos preocupados, ansiosos, nós estamos falando: Deus, eu não acredito e eu não creio que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Olha só então como nós, discípulos de Jesus, discípulos do Senhor, precisamos depender e confiar de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós estamos olhando para o Senhor e desconfiando do cuidado dele. Portanto, uma vida de preocupação não combina com o discípulo de Jesus. O que combina com os discípulos de Jesus e o que o texto diz é que, ao invés de nos preocuparmos com as necessidades do dia a dia e buscarmos essas coisas, nós devemos buscar o reino de Deus, nos preocupar com o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é viver uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida que glorifica a Deus. Portanto, os discípulos de Jesus, ao invés de se preocupar, a preocupação deles deve ser glorificar a Deus, viver uma vida que o agrada. Viver uma vida de preocupação não combina com os discípulos de Jesus. Como então eu aplico esse texto? Como eu aplico essas verdades nas nossas vidas? Como você pode aplicar isso na sua vida? A primeira coisa que você pode fazer é colocar as suas inquietações, as suas preocupações diante de Deus em forma de oração. É orar, é falar com Deus. Se você tem aquelas perguntas que eu fiz no começo, o que tem te preocupado, se você já perdeu o sono, e talvez você tenha se perdido o sono agora, nesse momento da sua vida, você tem um monte de coisa para resolver e tal. Como você aplica isso? Como que você faz isso?
coloque essas coisas diante de Deus, em oração. A segunda coisa que nós podemos fazer para aplicar esse texto é conhecer a Deus. Porque quanto mais conhecermos a Deus, mais nós vamos entender que Ele tem poder suficiente, mais do que suficiente, para cuidar das nossas necessidades. Quando eu entendo desse Deus, quando eu aprendo desse Deus, eu confio nesse Deus, eu dependo desse Deus. E como nós conhecemos a Deus? Nós lemos a Bíblia, nós lemos a tua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia tem tudo que nós precisamos para conhecer o nosso Deus. Então, o conhecimento de Deus nos faz depender mais dele e viver uma vida despreocupada. Outra forma de viver uma vida despreocupada é se preocupar em buscar o reino de Deus. E como eu busco o reino de Deus? Eu aproveito as oportunidades no meu dia a dia para glorificar a Ele. Então, orando, lendo a Bíblia, me ajuda nisso também, mas buscar o reino de Deus, aproveitar as oportunidades que aparecem no meu dia a dia, de obedecê-lo, é uma forma também de não se preocupar com as necessidades do dia a dia, não se preocupar com as coisas, porque Deus tem cuidado de nós. Então, uma vida de preocupação não combina com os discípulos de Jesus. Nós, discípulos de Jesus, devemos viver uma vida despreocupada. E para isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, e você pode responder essas coisas aí na sua casa. O que tem te preocupado? Quais as coisas, que se você pudesse fazer uma lista, quais as coisas que tiram a sua atenção, tiram o seu sono, você olha tipo, nossa, isso aqui me preocupa, isso aqui dá um frio na barriga. O que são essas coisas? Outra pergunta, você se considera uma pessoa preocupada ou despreocupada? Você confia ou não em Deus? Outra pergunta para você é, o que você pode fazer de forma prática para buscar mais o reino de Deus? E outra coisa é, você diariamente em oração tem colocado as suas preocupações diante de Deus? E diante disso, dessa última pergunta, o desafio para você essa semana é, em forma de oração, colocar todas as suas preocupações diante de Deus, entendendo que Ele cuida de você. Então você pode colocar no caderninho, você pode colocar no papel tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te deixa ansioso, e em forma de oração você vai falar isso para o Senhor. Senhor, isso aqui me preocupa, isso aqui, tá bom? Espero que tenha te abençoado muito e que você viva uma vida despreocupada, porque Deus cuida de você, cuida de mim, cuida de todo mundo. E Deus te abençoe. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilha, comente, manda para seus amigos, e é isso e aquilo e tal. Roda a vinheta, tamo junto, Deus abençoe. Abraço.